Olá, eu sou o Henrique e hoje no trabalho de física computacional eu vou falar sobre a simulação de um pêndulo forçado com atrito. Bom, o pêndulo simples é um sistema que consiste em um fio inextensível de comprimento L, com uma massa em sua ponta, como indica a imagem à direita. Esse sistema descreve um movimento oscilatório e pode descrever sistemas físicos, como o pêndulo do relógio de pêndulo ou até mesmo um lustre no teto, que o mesmo foi observado por Galileu Galilei. Então, para a equação do pêndulo simples ideal, temos a equação diferencial abaixo. Trazendo para um caso mais real, temos também o pêndulo com a presença de atrito. Assim, a sua energia sendo dissipada em forma de calor. Com isso, se aproximando melhor do caso real, né? Podendo ser esse atrito devido ao da massa da bolinha, né, em contato com o ar, ou em contato com algum fluido mais viscoso, como a água ou o mercúrio. A força de atrito estudado nessa simulação é referente ao atrito viscoso, que leva em conta a densidade do fluido e o raio da esfera em metros, né? E é dada pela fórmula de Stokes, que está aí, que a força é igual a menos 6π, a densidade do fluido vezes o raio vezes a velocidade que a partícula está. Quanto mais rápido, maior vai ser a força de atrito que ela vai sofrer, parando ela. Assim, então, a equação diferencial do pêndulo com atrito é descrita pela equação diferencial abaixo. Outro caso de oscilação que temos é o forçado, onde está entrando externamente energia no sistema, fazendo a amplitude aumentar com o tempo. Também podemos ter o fenômeno de ressonância, onde que para ocorrer o efeito, a frequência natural deve ser igual à frequência angular de oscilação do módulo da força. Para um caso onde não temos atrito, a amplitude tende ao infinito, mas isso não ocorre muito na prática, né? Pois sempre tem uma dissipação de energia no sistema. Nada é ideal. O sistema que injeta força no sistema, vamos determinar ele como uma força constante. E dessa forma, a gente pode ver que ele é dado por F0 cosseno dessa frequência angular do módulo da força vezes t. Vamos chamar essa frequência de frequência forçada, ok? F0 é referente a magnitude, né? A maior força que a gente pode ter. Então, a equação diferencial que descreve um sistema, né, de um pêndulo forçado é dada abaixo. Para o nosso estudo, vamos simular um pêndulo forçado e com atrito. Para isso, vamos juntar os dois sistemas vistos anteriormente, resultando na seguinte equação diferencial, que a gente pode ver abaixo. Juntamos a parte com atrito, referente a b dθ dt, igual a f0 cosseno de ômega-t dividido por m. Para resolver o problema, foi utilizado o método de Hinge-Kuta de quarta ordem, separando a equação diferencial em duas de primeira ordem, como está mostrando aí embaixo, de forma que elas se interligam. E para ficar mais fácil, é chamado no programa de função de f de g. E com isso a gente vai calculando os coeficientes k1, L1, K2, L2, K3, L3, K4, L4, faz a soma deles e divide por 6, né, com os devidos pesos, e onde um depende do outro. Então, para os resultados do trabalho, temos esse primeiro caso aqui, onde para uma esfera de 100 gramas com o raio de 5 centímetros presa a uma corda de 1 metro sujeita à resistência do ar, que é relativamente baixa em consideração aos outros fluidos, e é o que eu uso no resto das outras simulações. Não achei muito fácil achar a densidade dos outros fluidos, mas não é nada de outro mundo, dá para achar tranquilamente. E colocando a frequência, né, a forçada igual a natural e com amplitude de força igual a 1 newton, tivemos os seguintes resultados para uma oscilação no diagrama de fase, com a simulação percorrendo, né, 20 segundos, né, ao passo de h igual a 0,01, saindo da posição de repouso. Então temos esses dois gráficos. À direita temos a amplitude de oscilação, né, e o tempo de oscilação, como que é o comportamento da amplitude em relação ao tempo. Em seguida temos o diagrama de fase do pêndulo forçado com atrito diante dessas condições. Ainda nas mesmas condições,
eu extrapolei, né, o sistema para 250 segundos, né, fazendo 10 vezes a mais para ver como que o sistema estava se comportando, né, se ele estava recebendo mais energia ou perdendo. Como a gente vê aqui em minhas oscilações, ela está diminuindo de maneira pouco brusca, mas ela está diminuindo. Então, infinito, provavelmente a gente terá um pêndulo em repouso. Extrapolando ainda mais para 2.500 segundos a mesma simulação, a gente vê que ela realmente vai diminuindo, mas né, parece que chega um ponto que tem um cap ali que ele continua numa oscilação meio que padrão ali mais pro final, sabe? E que vai demorar muito para essa oscilação parar, mas é isso, né? Mudando um pouco a posição inicial, que antes a gente tinha partido do zero, daqui a gente partiu de um. Temos uma dinâmica mais bonita, principalmente no diagrama de fase. E a gente pode observar aqui a simulação ao mesmo passo de h igual a 0,01 e correndo a simulação por 25 segundos. A gente tem uma coisa mais harmônica, sabe? Investigando mais casos, nesse foi mudado a amplitude da força, né, o F0, para um valor igual da frequência natural, né, do ômega zero quadrado. E essa é a dinâmica que nós vemos tanto do diagrama de fase quanto da amplitude de movimento numa simulação de 25 segundos. De novo, extrapolando para 250 segundos, vemos a perda de energia do sistema, igual aos anteriores. Eu não mudei muito, né, a frequência natural e a forçada, então bem provável que continue, né, perdendo e nenhum atrito. O atrito ainda é relacionado ao ar. E aqui a gente tem um caso para uma frequência forçada, né? Igual a duas vezes a frequência natural. A gente tem um gráfico bem estranho, onde ele tem amplitudes bem absurdas, certo? Principalmente em comparação aos outros, né? Na simulação aqui a gente colocou por 2.500 segundos, porque ela é bem mais, como posso dizer, caótica, que a outra ela não tem uma periodicidade bacana, não consigo entender o que vai acontecer mais pra frente, mais para trás. Então, por último, eu fiz uma comparação entre a solução analítica que eu encontrei no Merion para uma oscilação forçada e com atrito e com a que eu propus, o pêndulo forçado com atrito, né? A gente pode ver que as curvas não dão exatamente no mesmo ponto, o que é um problema, principalmente nas condições iniciais do problema, né? Onde aqui parte do 1 e aqui está partindo mais ou menos do quase 3, sabe? E tentei mexer bastante na solução encontrada pelo Merion, por conta que ela é uma equação muito grande, né? No programa eu posso ter esquecido uma vírgula, um ponto, ter escrito de uma forma que o computador não entenda, mas não foi. Consegui mexer porque parece que uma curva está invertida em relação à outra, sabe? Consegui algo parecido, mas não acho muito justo. Eu usei mesmo que estava no Merion. Tentei mexer na minha solução numérica e não encontrei nenhum erro, sabe? Passei para os meus colegas darem uma olhada também e eles viram que aparentemente estava tudo correto, né? Meus colegas de curso, então ficou assim. O comportamento das curvas são muito parecidos, certo? O tipo de oscilação. Se eu colocasse uma em cima da outra, como eu fiz agora, né? Se eu não coloquei, dá para ver a discrepância, mas se eu tivesse separado em gráficos, né, dava para dar uma enganada, porque são bem parecidas, sabe? Parece até que é a mesma oscilação, mas com parâmetros diferentes. Mas eu certifiquei que não eram parâmetros diferentes, então não sei. E por conta disso, eu não coloquei nas outras simulações que eu fiz do trabalho, né? Então fica aí essa oscilação, essa solução achei no livro do Merion, certo? Na parte de ressonância. E é isso, né? Eu fiquei meio mal por não ter dado exatamente a mesma coisa, mas fico um pouco aliviado que o comportamento é bem parecido, certo? Bom, é isso. Queria agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Foi uma experiência muito gratificante ter feito esse programa. Muito gostoso ver ele funcionando de certa forma e tentar compreender os dados que são obtidos a partir dele. E
poder compartilhar isso com vocês, ok? É, muito obrigado por ter visto até aqui e é isso.